ele via o que ninguém mais via. E guardou esse segredo por toda uma vida. Todos passavam por ele todos os dias. Alguns apressados, outros distraídos. Uns poucos cansados demais para reparar em qualquer coisa além da própria rotina. Cumprimentavam. Entravam. Saíam. E ele permanecia ali. Sempre no mesmo lugar. Sentado na guarita de um prédio comum, em uma rua comum, de uma cidade comum. Aos olhos de quem passava, era apenas o porteiro. Mais um rosto anônimo em meio a tantos outros. Mais uma presença silenciosa, quase invisível. Mas ninguém, absolutamente ninguém. Imaginava que aquele homem simples enxergava almas que já não pertenciam mais a este mundo. Seu José aprendia, desde cedo, a observar em silêncio. Não porque fosse tímido. Mas porque sabia que nem tudo o que se vê pode ser explicado. E nem tudo o que se sente pode ser compartilhado. Havia algo em seu olhar. Uma profundidade difícil de definir. Como se ele estivesse sempre atento a algo além do óbvio. Além do visível. Além do que os olhos comuns conseguem alcançar. Ele nunca pediu atenção. Nunca buscou reconhecimento. Nunca contou sua história. Talvez porque soubesse que, se contasse, seria chamado de louco. Ou pior, de mentiroso. Mas a verdade é que seu José carregava um domingo. Ou talvez uma missão. E isso o acompanhou por toda a vida. Enquanto os moradores reclamavam do calor, do trabalho, das contas. Seu José escutava lamentos que não vinham deste plano. Enquanto crianças corriam pelo saguão, ele percebia presenças que não deixavam pegadas no chão. Por que justamente ele? Por que os espíritos o procuravam? O que havia naquele homem simples que atraía o invisível? Essas perguntas nunca foram respondidas em voz alta. Mas ecoaram dentro dele durante anos. Havia noites em que o prédio parecia igual a qualquer outro. Silencioso. Iluminado apenas pelas luzes frias dos corredores. E havia noites em que o silêncio tinha peso. Como se o ar estivesse mais denso. Como se alguém observasse de lugares onde ninguém mais olhava. Seu José sentia antes de ver. Sempre assim. Um arrepio leve. Um aperto no peito. Uma sensação estranha de não estar sozinho. E então, surgiam. Não como monstros. Não como figuras assustadoras. Mas como pessoas comuns. Algumas confusas. Outras tristes. Algumas apenas paradas, esperando. Esperando o quê? Esperando quem? Seu José nunca perguntou em voz alta. Mas o coração dele parecia entender. Ele sabia que muitos daqueles espíritos não sabiam que haviam morrido. Outros sabiam. Mas não aceitavam. Carregavam culpas. Mágoas. Assuntos inacabados. E, de alguma forma que nem ele compreendia totalmente. Era a ele que eles vinham. Por que não há um médium conhecido? Por que não há um religioso? Por que não há alguém preparado para isso? Por que? Um porteiro? Talvez porque seu José não julgava. Não fazia perguntas duras. Não exigia explicações. Ele apenas olhava com compaixão. Havia aprendido, ao longo da vida, que a dor não precisa de discurso. Precisa de acolhimento. E mesmo sem entender tudo, seu José sentia que sua presença ali tinha um propósito maior do que simplesmente abrir e fechar portões. Às vezes, enquanto os moradores passavam apressados,
ele desviava o olhar por alguns segundos. Como se estivesse vendo alguém parado ao lado da porta. Mas quando alguém perguntava: "Seu José, está tudo bem?", ele apenas sorria e respondia: "Está sim, pode entrar." E guardava mais um silêncio dentro de si. Porque como explicar que, naquele mesmo instante, uma alma chorava ao lado do elevador? Como dizer que havia alguém ali, implorando por ajuda, quando ninguém mais podia ver? Seu José aprendeu cedo que o silêncio também é uma forma de caridade. Nem toda verdade precisa ser dita. Algumas precisam apenas ser vividas. E assim, dia após dia, ele carregava esse segredo como quem carrega uma cruz invisível. Havia momentos em que o peso era quase insuportável. Em que o medo surgia. Em que a dúvida o consumia. Dedo indicador apontando para a direita, será que isso é um castigo? Dedo indicador apontando para a direita, será que enlouqueci? Mas então ele se lembrava de uma frase simples, que ouvirá muitos anos antes, em um pequeno centro espírita, quase esquecido no tempo. Deus não impõe fardos que a alma não possa carregar. E essa lembrança o mantinha de pé. Porque, no fundo, seu José sabia. Se aquele dom lhe foi confiado, não era para exibição. Era para serviço. Essa não é apenas uma história sobre ver espíritos. É uma história sobre dor escondida. Sobre silêncio imposto. Sobre caridade praticada sem aplausos. É a história de um homem comum, que viveu algo extraordinário, sem jamais pedir para ser extraordinário. E o que ele viu naquele prédio? O que ele ouviu? O que ele sentiu? Jamais foi contado por completo. Porque algumas histórias não são feitas para o mundo ouvir. São feitas para tocar almas. E talvez, se você chegou até aqui, não tenha sido por acaso. O prédio ficava em uma rua tranquila. Daquelas que quase ninguém repara. Sem comércio chamativo. Sem barulho excessivo. Sem histórias aparentes. Nada luxuoso. Nada assustador. A fachada era simples, levemente desgastada pelo tempo. Paredes que já haviam visto muitas mãos de tinta. Janelas iguais, alinhadas, como se cada apartamento escondesse uma vida inteira atrás de cortinas discretas. Apartamento simples. Gente comum. Rotina previsível. Ali moravam famílias que acordavam cedo para trabalhar, idosos que passavam as tardes observando o movimento da rua e jovens que chegavam tarde, sempre cansados demais para notar qualquer detalhe ao redor. E, no centro de tudo isso, quase como parte da própria estrutura do prédio, estava seu José. A portaria era pequena. Uma guarita de vidro, uma cadeira antiga, um rádio baixo tocando músicas suaves nas madrugadas. Um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar. Seu José fazia parte daquele cenário como se sempre tivesse estado ali. Como se o prédio tivesse sido construído ao redor dele. Homem de poucas palavras. Sempre pontual. Sempre educado. Nunca chegava atrasado. Nunca saía antes do horário. Nunca levantava a voz. Havia algo em sua postura que transmitia segurança. Uma tranquilidade rara, difícil de explicar. Ele chegava antes do amanhecer. Quando a cidade ainda dormia. Quando o céu começava a clarear aos poucos, misturando tons de azul e cinza. Preparava seu café forte, daquele que perfuma o ambiente inteiro, e se sentava para observar a rua ainda vazia. Gostava daquele momento. O silêncio. A calmaria. A sensação de que o mundo estava suspenso por alguns minutos.
Era ali, nessas horas silenciosas, que seu José parecia mais atento. Não ao celular. Não ao relógio. Mas ao que não podia ser visto. Ele conhecia todos pelo nome. Sabia quem morava em qual apartamento. Quem tinha filhos. Quem estava passando por dificuldades. Sabia quem chegava cansado, arrastando os pés depois de um dia pesado. Quem chorava escondido, enxugando os olhos antes de passar pela portaria. Quem sorria por fora, mas carregava tempestades por dentro. Para os moradores, ele era apenas o porteiro. Aquele que abria o portão. Que recebia encomendas. Que desejava bom dia e boa noite. Mas seu José enxergava além. Ele percebia quando alguém chegava diferente. Quando o olhar estava vazio demais. Quando o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. E, muitas vezes, os moradores sentiam algo estranho ao passar por ele. Uma vontade súbita de conversar. De desabafar. De contar algo que não contavam nem à própria família. Sem perceber, sentavam-se por alguns minutos na portaria. Falavam da vida. Das dores. Dos medos. E seu José ouvia. Não interrompia. Não aconselhava com discursos longos. Apenas ouvia. Talvez fosse por isso que ele atraía tantas histórias. E talvez fosse por isso que atraía outras presenças. Por trás daquele olhar calmo, existia uma sensibilidade profunda. Como se ele escutasse algo que os outros não escutavam. Como se estivesse em sintonia com um plano invisível. Desde jovem, seu José sentia coisas estranhas. Presenças. Sussurros. Olhares invisíveis. Quando criança, acordava à noite sentindo que alguém o observava. Não via ninguém. Mas sentia. Às vezes, escutava passos quando estava sozinho. Outras vezes, uma voz suave chamando o seu nome. Tentou contar certa vez. Ainda menino. A reação foi dura. Risos. Desconfiança. Bronca. Foi ali que aprendeu a primeira grande lição da vida. Nem todos compreendem aquilo que não veem. Desde então, passou a calar. Cresceu carregando essa sensibilidade como quem carrega algo frágil demais para mostrar ao mundo. Aprendeu a disfarçar. A agir como todos os outros. Mas por dentro, algo sempre esteve desperto. Ao trabalhar naquele prédio, essa sensação se intensificou. Como se o lugar despertasse algo que estava adormecido. Havia corredores que pareciam mais frios. Escadas onde o silêncio era diferente. Ambientes onde o ar ficava pesado sem explicação. Seu José sentia tudo isso. E sentia antes de qualquer coisa acontecer. Às vezes, o elevador parava em andares onde ninguém havia chamado. Portas se abriam sozinhas. Luzes piscavam. Os moradores reclamavam. Diziam que era problema elétrico. Falha do prédio antigo. Seu José apenas assentia. Mas por dentro, sabia que havia algo mais. Ele percebia quando alguém que não pertencia mais àquele plano ainda permanecia ali. Não por maldade. Mas por apego. E o prédio, aos poucos, se tornou um ponto de encontro entre dois mundos. Por que aquele prédio? O que havia ali que prendia tantas almas? E por que seu José parecia ser o único capaz de perceber? Essas perguntas nunca foram feitas em voz alta. Mas eram sentidas. Havia dias comuns. E havia dias em que o ambiente mudava completamente. Em certos momentos, seu José sentia um aperto no peito sem motivo aparente. Um peso que surgia do nada.
Ele sabia. Alguém precisava de ajuda. Mas ainda não entendia como ajudar. Nem por que isso acontecia com ele. Aos poucos, foi percebendo padrões. As presenças surgiam nos mesmos horários. Nos mesmos lugares. Algumas pareciam confusas. Outras assustadas. Outras apenas observavam. E nenhuma delas falava, ainda. Seu José mantinha a postura serena. Cumpria sua função. Cumprimentava os moradores. Mas, quando ficava sozinho, respirava fundo. Tentava manter o equilíbrio. Porque, apesar de tudo, ele tinha medo. Medo de perder o controle. Medo de estar imaginando coisas. Medo de não dar conta do que estava por vir. Ele não sabia, naquele momento, que aquela sensibilidade era apenas o começo. Que o silêncio que carregava seria testado. E que muito em breve, ele seria colocado diante de algo que mudaria sua vida para sempre. O que aconteceria quando as presenças resolvessem se manifestar de verdade? E quando seu José fosse obrigado a deixar de apenas observar, para agir? O prédio continuava o mesmo. A rotina seguia previsível. Mas algo estava se acumulando. Como uma energia contida. Como um chamado silencioso. E seu José, sentado em sua guarita, ainda não sabia. Mas estava prestes a descobrir porque aquele dom nunca o abandonou. E no próximo momento dessa história, o silêncio deixaria de ser apenas silêncio. Tudo começou a se intensificar depois que ele passou a trabalhar naquele prédio. No início, seu José acreditou que era apenas adaptação. Lugar novo. Rotina nova. Horários diferentes. Na primeira semana, nada. O prédio parecia apenas um prédio. Silencioso demais às vezes, mas normal. Na segunda semana, os sonhos começaram. Não eram sonhos comuns. Eram vívidos. Reais demais. Seu José acordava com a sensação de que não havia dormido. Via corredores longos. Portas fechadas. Pessoas paradas, olhando para ele sem dizer uma palavra. Quando despertava, o coração ainda batia acelerado. O corpo suado. A sensação estranha de que aqueles rostos não eram fruto da imaginação. Ele tentava afastar o pensamento. Tomava seu café. Ia trabalhar. Mas, no fundo, algo começava a mudar. Na terceira semana, os encontros começaram. Não em sonhos, mas acordado. A primeira vez foi discreta. Quase imperceptível. Seu José estava sentado na portaria quando sentiu aquele arrepio familiar. O mesmo da infância. O mesmo de quando sabia que algo não estava certo. Levantou os olhos. E viu uma pessoa parada no corredor do térreo. Imóvel. Olhando para uma porta fechada. Seu José piscou. Respirou fundo. Olhou de novo. A pessoa continuava ali. Não parecia ameaçadora. Não gritava. Não se movia. Apenas, existia. Ele sentiu o coração acelerar. Tentou convencer a si mesmo de que era alguém esperando o elevador. Mas algo não batia. Ninguém mais parecia notar. Moradores passavam pelo corredor. Entravam. Saíam. E atravessavam aquela figura. Como se ela não estivesse ali. Quem era aquela pessoa? Por que só ele conseguia vê-la? Nos dias seguintes, as aparições se tornaram mais frequentes. Pessoas paradas nos corredores. Outras sentadas nos degraus da escada.
Algumas encostadas nas paredes, olhando o vazio. Algumas choravam. Outras apenas observavam em silêncio. Nenhuma falava. Seu José piscava. Respirava fundo. Fazia pequenas preces em pensamento. Mas elas continuavam ali. O medo começou a crescer. Não era um medo de filme. Era um medo silencioso. Aquele que se instala devagar, corroendo por dentro. Ele começou a questionar a própria sanidade. Será que estou ficando louco? Será que o cansaço está me pregando peças? Mas havia detalhes demais. Expressões demais. Sentimentos reais demais. Certa noite, durante a ronda, algo mudou. Era madrugada. O prédio estava completamente silencioso. As luzes de emergência lançavam sombras longas pelas escadas. Seu José subia devagar, conferindo os andares, quando viu uma senhora sentada no meio da escada. Ela vestia roupas antigas. Um vestido simples, de outro tempo. Os cabelos presos com cuidado. O olhar, perdido. Não chorava. Não se movia. Apenas estava ali. O coração de seu José quase saiu pela boca. Ele parou. Respirou fundo. Sentiu as pernas tremerem. Mesmo assim, algo dentro dele falou mais alto que o medo. A senhora está bem? Perguntou, com a voz trêmula. A senhora levantou lentamente o olhar. Fitou seu José com uma doçura impossível de descrever. Sorriu. E, diante de seus olhos, desapareceu. Não houve barulho. Não houve vento. Não houve luz. Ela simplesmente deixou de estar ali. Seu José ficou paralisado. O corpo gelado. A mente em caos. Desceu as escadas quase sem sentir os pés no chão. Sentou-se na portaria, ofegante. Passou o resto da noite em silêncio. Sem conseguir pensar direito. Sem conseguir rezar. Na manhã seguinte, ainda abalado, comentou discretamente com um morador antigo sobre a senhora que havia visto. O homem empalideceu. Disse que, anos atrás, uma senhora com aquela exata descrição havia falecido no prédio. Justamente na escada. Seu José sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era imaginação. Não era sonho. Não era cansaço. Era real. O medo tomou conta de vez. O coração acelerava só de lembrar. As mãos tremiam. Mas junto ao medo, vinha algo diferente. Algo inesperado. Compaixão. Seu José começou a perceber que aquelas presenças não traziam ódio. Não traziam ameaça. Não traziam violência. Trazia dor. Confusão. Solidão. Apego. Eles não vinham para assustar. Vinham porque precisavam de ajuda. E, de alguma forma misteriosa, seu José sabia disso. Ele sentia a angústia deles como se fosse sua. Sentia o peso de histórias não resolvidas. De despedidas que não aconteceram. Alguns pareciam não saber que haviam morrido. Outros sabiam. Mas não conseguiam partir. E todos olhavam para ele. Como se dissessem, sem palavras: você nos vê. Foi então que uma lembrança antiga voltou com força. Seu José se lembrou de um centro espírita simples que frequentara na juventude. Poucas cadeiras. Luz fraca. Palavras ditas com humildade. E uma frase, dita com firmeza e amor, ecoou em sua mente. Fora da caridade não há salvação.
Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Naquele instante, tudo começou a fazer sentido. Não completamente, mas o suficiente. Seu dom não era castigo. Não era loucura. Não era punição. Era responsabilidade. Uma responsabilidade que ele nunca pediu, mas que agora batia à sua porta. Seu José percebeu que não podia mais fingir que não via, que não sentia, que não compreendia. Mas também não sabia o que fazer. Como ajudar alguém que já não está neste mundo? Como orientar espíritos presos entre dois planos? E como fazer isso, sozinho? As noites ficaram mais pesadas. As presenças mais próximas. Os olhares mais intensos. Era como se, ao perceber que ele enxergava, eles tivessem perdido o medo de se aproximar. Seu José passou a chegar ao trabalho com o coração apertado, sem saber o que o aguardava. E, mesmo assim, continuava. Porque, no fundo, algo dentro dele dizia: não é por acaso. Mas ele ainda não sabia que o verdadeiro teste estava por vir. E que muito em breve, uma dessas almas precisaria dele. De uma forma que mudaria tudo. No próximo momento dessa história, o medo e a compaixão se chocariam de frente. E seu José seria obrigado a fazer algo que jamais imaginou fazer. A noite mais difícil chegou em silêncio. Não houve aviso. Não houve presságio claro. Apenas aquela sensação estranha que tomou conta de seu José desde o instante em que cruzou o portão do prédio naquela noite. O ar parecia mais pesado. O silêncio, mais profundo. Como se o próprio prédio estivesse prendendo a respiração. Ele preparou o café como de costume, mas o gosto parecia diferente. Amargo demais. Forte demais. Seu José sentou-se na cadeira da portaria, tentando acalmar o coração. Mas algo dentro dele avisava. Aquela noite não seria como as outras. Foi então que ele viu. Um jovem espírito passou a aparecer todas as madrugadas. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo lugar. Andava inquieto pelos corredores. Batendo as mãos nas paredes. Passando os dedos pelos cabelos em desespero. Chorava. Não era um choro alto. Era um choro contido. Doloroso. Daqueles que rasgam por dentro. Seu José sentia aquela dor como se fosse sua. Como se cada lágrima do jovem atravessasse o véu invisível e atingisse seu próprio coração. Ele tentava manter a postura. Respirar fundo. Continuar trabalhando. Mas era impossível ignorar. Todas as madrugadas, o jovem surgia. Sempre mais próximo. Sempre mais aflito. O que ele queria? Por que não partia como os outros? E por que aquela dor parecia tão profunda? Seu José começou a chegar mais cedo. A sair mais tarde. Quase como se estivesse esperando. Esperando o momento em que algo finalmente aconteceria. Até que, numa madrugada fria, tudo mudou. O relógio marcava pouco depois das 3 da manhã. O prédio dormia. As luzes estavam baixas. O mundo parecia distante. Seu José sentiu um arrepio percorrer a espinha. Levantou os olhos lentamente. E o jovem estava ali. Mais perto do que nunca. O rosto molhado de lágrimas. Os olhos desesperados. O corpo trêmulo. Seu José sentiu as pernas enfraquecerem. Mas não desviou o olhar. Pela primeira vez, o jovem falou. A voz era baixa.
trêmula, cheia de dor. Eu não sei que morri, ninguém me perdoa. Aquelas palavras atravessaram seu José como um golpe. Ele sentiu o peito apertar. Os olhos se encherem de lágrimas. Não havia mais como fingir. Não havia mais como se esconder atrás do silêncio. Seu José chorou junto. Chorou por aquele jovem. Chorou por si mesmo. Chorou por todas as dores invisíveis que carregamos sem saber como aliviar. Pouco a pouco, fragmentos da história começaram a surgir em sua mente. Como se fossem lembranças emprestadas. Descobriu que o jovem havia tirado a própria vida naquele prédio. Sozinho. Desesperado. Sem pedir ajuda. Carregava culpa. Vergonha. Um peso que acreditava ser impossível de perdoar. Acreditava que Deus havia lhe virado o rosto. Que não merecia misericórdia. Que sua dor era eterna. Seu José sentiu uma revolta silenciosa. Não contra o jovem. Mas contra a ideia de que alguém pudesse sofrer tanto, mesmo depois da morte. Ali, sozinho na portaria, seu José fez algo que nunca tinha feito. Ele orou em voz alta. A voz saiu trêmula no início. Fraca. Mas sincera. Não usou palavras difíceis. Não fez discursos. Falou com o coração. Lembrou-se, então, de uma frase que havia guardado por toda a vida. A cada um será dado segundo suas obras. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Mas compreendeu algo além da frase. Compreendeu que Deus não pesa apenas os erros. Pesa também o arrependimento. Seu José pediu amparo. Pediu luz. Pediu misericórdia. Pediu não só pelo jovem, mas por todos os que se sentem perdidos, vivos ou desencarnados. O ambiente começou a mudar. O ar ficou mais leve. O silêncio, diferente. E então, algo extraordinário aconteceu. Uma luz suave começou a envolver o jovem espírito. Não era forte. Não cegava. Era acolhedora. Quente. Como um abraço invisível. Outras presenças surgiram. Serenas. Tranquilas. Com expressões de paz. Não falavam. Mas transmitiam segurança. O jovem olhou ao redor, confuso no início. Depois, aliviado. O choro cessou. O corpo relaxou. O olhar se acalmou. Pela primeira vez desde que aparecerá. O desespero deu lugar à esperança. Ele olhou para seu José. Sorriu, ainda com lágrimas nos olhos. E disse: Obrigado por me enxergar. A luz foi se afastando lentamente. As presenças desapareceram. E o jovem partiu. Seu José ficou sozinho novamente. Mas não era mais o mesmo. Sentiu um cansaço profundo. Mas também uma paz que nunca havia sentido antes. Ele compreendeu, naquela madrugada, que sua missão era real. Que seu dom tinha um propósito maior. E que, mesmo sem preparo, ele havia sido escolhido para servir. Mas também entendeu que aquele encontro não havia sido o fim. Quantos outros ainda estavam presos? Quantas dores ainda cruzariam seu caminho? E até onde ele conseguiria ir sem se perder? O prédio voltou ao silêncio. Mas algo havia mudado para sempre. E no próximo momento dessa história, seu José descobriria que ajudar o outro também transforma profundamente quem ajuda. Naquela semana, seu José adoeceu. Não foi algo repentino.
Foi como se o corpo, aos poucos, tivesse decidido parar. Como se toda a força que ele havia usado para sustentar os outros agora lhe fosse cobrada. Corpo fraco. Respiração curta. Coração cansado. Ele tentou ignorar os sinais. Continuou indo ao trabalho. Continuou sentado na portaria, cumprimentando os moradores com o mesmo sorriso discreto. Mas algo nele já não era o mesmo. As noites se tornaram longas. O cansaço não passava. O peso no peito aumentava. Até que, numa manhã, seu José não conseguiu se levantar da cama. O hospital veio como um borrão. Luzes fortes. Vozes apressadas. Mãos que o tocavam com urgência. O diagnóstico era grave. O corpo estava exausto. O coração, no limite. Deitado naquele leito branco, cercado por aparelhos, seu José sentiu algo que nunca havia sentido antes. Medo de não voltar. Não medo da morte. Mas medo de partir sem entender completamente o porquê de tudo. Foi então que aconteceu. Ainda no hospital, entre o sono e a vigília, seu José começou a ver novamente. Mas não como antes. Os espíritos surgiram ao redor do leito. O quarto parecia maior. O ar, mais leve. E o mais estranho. Eles não pediam ajuda. Não choravam. Não demonstravam angústia. Eles sorriam. Um a um, aqueles rostos conhecidos apareceram. Alguns que ele havia visto nos corredores. Outros que observavam em silêncio na escada. Almas que carregavam dor. Agora carregavam paz. Seu José sentiu o coração acelerar. Tentou falar. Mas não conseguiu. Entre aquelas presenças, uma figura se destacou. Ela se aproximou lentamente. O mesmo jeito doce. O mesmo olhar acolhedor. Era sua esposa. Falecida há muitos anos. A ausência que ele nunca superou por completo. A saudade silenciosa que o acompanhava todos os dias. Ela estava ali. Mais viva do que nunca. Seu José chorou. Chorou como criança. Sem conter as lágrimas. Ela segurou sua mão com delicadeza e disse, com uma voz que era mais sentimento do que som: Você cumpriu sua missão. Aquelas palavras atravessaram sua alma. Ele sentiu um alívio profundo. Uma paz que não conhecia. Como se todo o peso finalmente tivesse sido retirado de seus ombros. Seu José quis ficar. Quis segurar aquela mão para sempre. Quis dizer tudo o que nunca disse. Mas, naquele instante, o mundo começou a se afastar. O quarto desapareceu. As presenças se dissolveram. E ele acordou. O barulho dos aparelhos. A luz branca. O cheiro de hospital. Seu José estava vivo. Os médicos se surpreenderam. A recuperação foi rápida demais para o estado em que ele se encontrava. Dias depois, recebeu alta. Sobreviveu. E voltou ao prédio. O mesmo prédio. A mesma portaria. Os mesmos corredores. Mas algo havia mudado. Ele entrou na guarita, sentou-se na cadeira. E esperou. Esperou o arrepio. Esperou o peso. Esperou as presenças. Nada. Nenhuma alma parada no corredor. Nenhum choro na escada. Nenhum olhar invisível. Seu José não via mais espíritos presos. No lugar disso, sentia paz. Uma paz profunda. Serena. Definitiva.
Ele caminhou pelos corredores naquela noite. Subiu as escadas. Parou nos lugares onde antes sentia o ar pesado. Tudo estava leve. Foi ali que ele compreendeu. Lembrou-se de uma frase que havia ouvido tantas vezes, mas que só agora fazia sentido completo. Reconhecesse o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Seu José não precisava mais enxergar. Não precisava mais carregar aquele fardo. Ele havia sido transformado. A missão não era sobre ver espíritos. Era sobre aprender a amar sem julgar. Sobre servir sem esperar retorno. Sobre exercer a caridade no silêncio. E isso ele havia feito. Os moradores continuavam passando por ele todos os dias. Cumprimentavam. Entravam. Saíam. Mas agora, ao passar pela portaria, muitos sentiam algo diferente. Uma sensação de calma. Um conforto inexplicável. Seu José sorria. Ele sabia. Sabia que nem tudo precisa ser visto para existir. Que algumas missões não deixam marcas visíveis. Mas transformam para sempre quem as vive. Mas será que aquela experiência havia terminado ali? Ou seu José ainda teria algo a aprender com tudo o que viveu? No próximo momento dessa história, o silêncio dará lugar à reflexão mais profunda. E você vai entender. Porque a dor nunca foi o fim. Mas o caminho para um novo destino. Os anos passaram. O tempo, silencioso e paciente, fez o que sempre faz. Amenizou as lembranças mais duras. Transformou dores em aprendizado. E guardou no coração aquilo que realmente importa. Seu José se aposentou. No último dia de trabalho, acordou cedo como sempre. Preparou o café forte. Vestiu a roupa simples. Chegou ao prédio antes do amanhecer. Sentou-se pela última vez na guarita. Observou a rua ainda vazia. Respirou fundo. Não houve despedidas emocionadas. Nem discursos. Nem homenagens. Alguns moradores lhe desejaram boa sorte. Outros agradeceram pelos anos de serviço. Poucos sabiam quem ele realmente havia sido. E ele preferiu assim. Seu José nunca contou sua história. Nunca falou dos espíritos. Nunca mencionou as madrugadas em que chorou junto com almas perdidas. Nunca revelou a missão silenciosa que carregou por tanto tempo. Porque havia compreendido algo essencial. Nem toda luz precisa ser anunciada para iluminar. Ele saiu do prédio com passos lentos. Sem olhar para trás. Sem saudade do peso que um dia carregou. Mas deixou algo ali. Algo que não podia ser visto. Algo que não aparecia nas paredes nem nos corredores. Seu José deixou um campo de paz. Depois de sua aposentadoria, os moradores começaram a notar mudanças sutis. O prédio parecia mais leve. As brigas diminuíram. O silêncio já não era pesado. Alguns diziam que dormiam melhor. Outros sentiam uma tranquilidade estranha ao atravessar o saguão. Como se aquele lugar tivesse sido, de alguma forma, abençoado. Eles não sabiam por quê. E talvez nunca soubessem. Mas o bem verdadeiro não precisa ser reconhecido para existir. Seu José voltou para sua casa simples. Passava os dias cuidando do pequeno jardim. Conversava pouco. Observava muito. Às vezes, sentado no fim da tarde, olhava o céu e sorria. Não via mais espíritos. Não escutava mais sussurros. Mas sentia. Sentia gratidão. Sentia paz.
Sentia que havia cumprido aquilo que lhe foi confiado. E é aqui que essa história encontra você. Talvez você cruze todos os dias com pessoas simples, sem imaginar as batalhas silenciosas que enfrentam. Aquela senhora sentada no ônibus. O rapaz quieto no trabalho. O porteiro do prédio. O atendente da padaria. Quantas histórias existem por trás de olhares cansados? Quantas dores se escondem atrás de sorrisos educados? Talvez existam, bem ao seu lado, dores pedindo apenas acolhimento. Não conselhos. Não julgamentos. Apenas presença. Porque, como ensina o Espiritismo, ninguém está sozinho, jamais. Há vida se tocando o tempo todo. Há dores se encontrando em silêncio. Há missões acontecendo longe dos aplausos. E muitas vezes, a nossa maior tarefa não é salvar. É não ferir ainda mais. É ouvir. É respeitar. É compreender que cada pessoa carrega uma luta invisível. Seu José não fez grandes discursos. Não escreveu livros. Não fundou instituições. Mas praticou o amor no anonimato. A caridade no silêncio. A fé sem espetáculo. E foi isso que o transformou. Foi isso que libertou os outros. E libertou a si mesmo. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez carregue culpas antigas. Talvez sinta que ninguém o compreende. Seja qual for a sua dor, lembre-se. Ela não define quem você é. Ela não é eterna. Ela não é o fim. O Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra. A fé sincera é sempre calma, ela dá a paciência que sabe esperar. Esperar não é cruzar os braços. É confiar enquanto se caminha. É continuar fazendo o bem, mesmo quando ninguém vê. Seu José esperou. Silenciosamente. E foi recompensado com a paz que o mundo não pode tirar. Talvez essa história tenha chegado até você porque, de alguma forma, você também está sendo chamado a algo. Não necessariamente a enxergar espíritos, mas a enxergar pessoas. A enxergar além das aparências. Além das falhas. Além dos erros. Porque, no fundo, todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos tentando. Todos nós precisamos de misericórdia. E agora, eu quero te fazer uma aplicação simples e direta. Para que essa história não termine apenas como emoção, mas como reflexão viva. Você já sentiu que alguém entrou na sua vida para te ensinar algo, mesmo sem perceber? Escreva sim ou não e, se quiser, conte brevemente. Hoje, você sente que precisa mais de ajuda, ou que pode ser ajuda para alguém? Escreva apenas uma palavra, preciso ou posso. De qual cidade você está assistindo a este vídeo? Vamos criar uma corrente de luz conectando pessoas de diferentes lugares. Esses comentários não são apenas palavras. São sinais. São conexões. São histórias se encontrando. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like agora, isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias emocionantes espíritas, que trazem conforto, reflexão e esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja precisando lembrar que a dor não é o fim. É um chamado para o amor. E se você acredita que o mundo espiritual caminha ao nosso lado, escreva nos comentários. Eu acredito. Porque histórias como essa não chegam até nós por acaso.